Novamente, boa noite a todos, senhor presidente, senhoras vereadoras, público que nos assiste, nobres pares, nossa especialista jurídica aí, a Kelly, os funcionários. Sempre é importante a gente poder lutar pela democracia, né? Eu acho que é sempre um desafio, não é simples quando a gente escuta alguém que pensa contrário, mas de fato é a única alternativa. Quando a gente escuta as pessoas que pensam igual, é mais difícil da gente crescer, não é? Então, vou pautar o meu texto falando disso hoje e queria falar um pouco sobre planejamento, não é? Quando a gente pensa em planejamento, e faço aqui uma ressalva, a gente está vivendo um momento tão delicado no país, de algumas pessoas aí pensando na contraciência, não é? Desvalorizando as universidades, etc. Então, o planejamento teórico, ele parte do pressuposto que precisa-se de um objetivo, que pode ser as metas, precisa-se de uma estratégia, precisa de algumas etapas, mas principalmente você precisa ter um responsável e você precisa ter um prazo, não é? Então, quando a gente ouviu e eu li, né, o decreto da sexta-feira, né, reforçou o que alguns vereadores tinham falado na semana passada, da preocupação com o ônibus. Então, hoje eu recebi muitas reclamações também ali, principalmente da região da Capela, e é angustiante você ouvir um pedido de ajuda e, infelizmente, não poder fazer nada, não é? Eu consegui até um retorno do pessoal da Secretaria de Transporte, né, e amanhã eu vou reforçar, faço questão de falar pessoalmente, vou falar aqui, mas amanhã eu vou ligar para eles que eu entendo que a tentativa está sendo feita, mas não pode ser tentativa, precisa resolver a situação do pessoal que pega o famoso ônibus Capela Centro, né, tem que resolver essa questão. Uma outra questão também de planejamento que a gente vivenciou semana passada, na quinta-feira, a audiência pública, não é muito bem representada ali pela secretária Deise, pelo Zé Carlos e Carlinhos, né? Então, eles trouxeram para a gente uma informação importante, não é? Que o primeiro quadrimestre, como quem está acompanhando aí o poder público já sabe que no primeiro quadrimestre a gente tem um ato positivo, a gente tem uma receita maior, e de fato a gente teve um aumento de receita de cerca de 34% em janeiro, fevereiro, março e abril. De fato, há um alerta aí para as consequências do coronavírus, mas o que me espantou, e eu chamei a atenção até na reunião, a gente teve uma despesa maior do que 2019 nesse período, de cerca de 9,82%, 10% de aumento com pessoal e encargos. E aí eu fiz a pergunta e, de fato, tem sentido. Foram contratados alguns médicos, foram contratados alguns professores. Mas, pasmem, eu vou completar o estudo, mas já posso informar vocês que só de janeiro até o mês de maio, até o boletim da quinta-feira passada, foram gratificadas 125 cargos. E eu, de novo, eu falo aqui, eu sou a favor da gratificação, mas será que agora é o momento correto? 125 gratificações, e eu faço questão de trazer a semana que vem, preservando sempre o funcionário, óbvio, mas a gente tem que fazer essa pergunta. Com a pandemia correndo, o querer emprestar os 7 milhões, o que acontece para essas gratificações? Tem sentido, não é? Até acompanhei um pouquinho e vou me aprofundar nesse estudo, alguns cargos que são desvio de função claramente. Então a gente tem que entender. E aí, quando a gente fala de planejamento, já foram duas falhas aí, não é? Planejamento, por que você gratifica uma pessoa que talvez não consiga trazer para a população o retorno? Eu vou investigar. Segundo ponto, como é que você faz a abertura da economia, vamos chamar assim, e não apresenta um planejamento para a cidade? Óbvio que a gente espera que não chegue em Vinhedo, mas a matemática ela é cruel para algumas situações. Vão aumentar os casos de contaminação. O que a gente tem que fazer? Prevenir, e aí isso é o Poder Executivo que tem que fazer. Quero lembrar aqui também, dentro desse tema, algumas funções aqui na cidade que precisam de ajuda também, e aí eu faço voz aos outros vereadores que já se manifestaram com grandes pontos da cidade, mas aqui, ó, os artesãos, agricultura familiar, os vitinicultores, esse pessoal precisa de uma orientação, de uma ajuda. Nós, no ano passado, aprovamos algumas emendas
não é, para ajudar essas situações. Então, o que precisa ser feito? Cada pessoa precisa acelerar o seu trabalho ali para que essas emendas impositivas que nós fizemos, por exemplo, dos vitinicultores, precisa urgentemente entrar em contato com o pessoal e entender. No ano passado, o vereador Valdir... Ano passado não, né? Parece que passa tanto tempo, mas no começo do ano, antes da pandemia, o vereador Valdir Barreto trouxe aqui uma especialista dando alguns exemplos, que são as boas práticas da administração pública. Por exemplo, Itatiba, não é? Eles têm ali uma produção muito conhecida, não é? E a festa do caqui ou a festa do morango em Jundiaí, as boas práticas, a cidade consegue ajudar esse pessoal. Então, como que a gente vai trazer para o povo de Vinhedo, que é ali artesão, que tem agricultura familiar, como é que a gente traz um positivo, um alento para essas pessoas, né? Um outro ponto também que me assusta, e aí eu vou cobrar essa semana, qual que é o planejamento que a gente está fazendo para os nossos jovens? Como que a gente planejou durante essa pandemia para que os nossos jovens voltem mais fortes? Para quem não acompanha a questão pedagógica, posso trazer um testemunho para vocês, como é difícil a adaptação para os cursos EAD, não é? Na minha parte profissional, eu estou dando algumas aulas por ensino à distância e é uma dificuldade para o professor, uma dificuldade para a escola, uma dificuldade para o aluno, dificuldade tecnológica, dificuldade de aprendizado, o desafio de manter uma sequência e disciplina. E como que a municipalidade, a educação, ela tem feito isso? Eu trouxe algumas ideias, vou até encaminhar, e novamente eu convido aqui todos os vereadores que quiserem participar. Existem alguns tipos de situações muito claras. Por exemplo, preparar o aluno para o mercado de trabalho. Está mais do que evidente que é necessário preparar esse aluno de uma maneira diferente. O que vai ser o novo pós-pandemia? Um outro tópico, aproximar a escola do seu entorno. E aqui, sendo justo, tem muitas diretoras e professoras que conseguem fazer esse trabalho já, de ter uma aproximação com a família. Mas se a gente não sistematiza, se a gente não planeja, não pode ser uma boa intenção. O dinheiro público precisa ser aplicado de tal maneira que a cidade toda tenha esse benefício. Para completar a ideia, tem uma questão da parceria com a robótica. No CEPROVI, junto com a Secretaria de Educação, existe uma sala lá para novas tecnologias. Mas isso está chegando a todos os alunos? A gente vai esperar acabar a pandemia? E principalmente a mudança de comportamento. Eu já tinha falado no dia que o secretário esteve presente nessa casa, mas eu volto a reafirmar. O tempo de planejamento é agora. Qual que é o objetivo da Secretaria da Educação? Como que a gente vai fazer com que essas crianças se integrem e tragam para a escola essa necessidade? Como que a gente vai preparar o professor? Enfim, eu não quero aqui ser só teórico, mas não tem como escapar do planejamento. Se a gente tem uma frase famosa que os grandes, principalmente o Kevenato, aí o pessoal da administração gosta de falar, se a gente continuar fazendo as coisas da mesma maneira, o resultado vai ser o mesmo. E aí, para terminar o meu assunto, aí em 1h30, óbvio que eu vou falar do não planejamento, não é? A gente recebeu nessa casa um projeto de empréstimo de 7 milhões para pagar R$ 8.589.408,32. Mas planejamento para construir represa não chegou nessa casa. E eu provo aqui, com simples tópicos, sem polemizar, mas para responder a, talvez, o desconhecimento do senhor prefeito. Não é? Eu gostaria que das próximas vezes que ele determinar alguns vereadores, eu acho interessante colocar nomes, não é? Como eu sempre tenho lutado aqui, não é impossível a gente pensar igual os 13 vereadores, mas eu faço questão de que todo vereador dessa casa, toda vereadora dessa casa possa discordar de mim e tenha essa liberdade de falar o que eu estou errado e citar o meu nome, como eu sempre fiz com todos os vereadores, não é? Tenho total tranquilidade nessa casa. Mas o senhor prefeito tinha que dar nome também, porque se ele não sabe, ou se ele não viu o não projeto que veio essa casa de empréstimo, a gente está em período eleitoral. Os valores de preço do mercado não foram colocados. Não tinha projeto técnico, nem contraditório e nem da equipe dele. Não tinha nenhum tipo de utilidade pública declarada. O rito foi rápido demais. Como é que você vai analisar o empréstimo
em tão pouco tempo. Enfim, não tinha projeto, por isso que a gente falou bastante sobre esse assunto, senhor presidente. Desejo a todos uma semana tranquila, uma semana boa, que a gente possa acalmar os corações e trocar ideias. A diferença de ideias nos faz crescer. É isso.